Bom, vamos conhecer agora a List Group. Lembrando que eu pulei aqui essa opção de Progress by essa Media Object, porque eu não achei muito interessante explicar, até porque não vai dar para a gente utilizar, pelo menos não por enquanto. Esse Progress Bar seria mais para a gente utilizar com jQuery quando estiver enviando arquivos, por exemplo. Então eu vou mostrar aqui apenas os principais e, digamos assim, os mais fáceis de se utilizar. Bom, então no list group, o list group nada mais é do que listas estilizadas aí de uma maneira diferente. Como você pode ver aqui, nós temos o exemplo básico, que são essas listas aqui quase como se fosse uma tabela. E para isso basta que a gente utilize aqui a classe listGroup na nossa UL. E na ULI a gente tem que aplicar a classe listGroup em item. Então em todos os LIs nós temos que aplicar essa classe. Então eu vou copiar aqui, vou colar no Dreamweaver, vou salvar aqui como list group. Eu dei espaço, mas tudo bem. Vou fechar essa minha outra opção, ou melhor, esse nosso exemplo anterior. Vou apagar, vou colar e eu vou organizar. Salvei logo de início, eu vou utilizar aqui um BR. Salvei, eu vou visualizar no navegador. Então nós temos aí a nossa lista, e lembrando que ela se ajusta aí, que ela se ajusta ao tamanho da nossa coluna. Por exemplo, se eu quisesse menor, eu teria que criar aqui uma outra div com div class row. Teria que fechar essa div. E aí teria que criar uma outra coluna div class qual. Vou testar só na LG mesmo, poder pôr, por exemplo, o tamanho 3. Vou fechar e vou fechar ele aqui no final. Para organizar, vou dar um tab nessa lista. E temos aí o nosso exemplo. Pronto. Pronto, temos aí o nosso primeiro exemplo. Então vou salvar. Atualizei, então nossa lista ficou aqui menor em relação à nossa página. Bom, nós temos aqui as nossas listas com badges, como a gente já viu que badges são esses pequenos indicadores numéricos aqui. Então para isso basta que a gente acrescente aí um span com a classe badge aos dentro dos nossos elementos LI. Por exemplo, aqui, digamos que eu queira colocar aqui um badge, então basta que eu crie um span com a classe badge dentro, logo após o meu item, ou posso colocá-lo também antes, aí depende do que você vai necessitar. Então percebam aí que nós já temos aqui o badge criado. Bom, nós temos aqui também linked items, e para isso aqui basta a gente criar links e aplicar a eles a classe listGroup itens, e cada um dos nossos links que a gente criar dentro dessa div vai se transformar aí na nossa lista. E o que tiver com a classe combinado com a classe active, ele vai ficar marcado aí de azul, que é a cor padrão, lembrando que também pode ser modificado. Eu vou copiar esse exemplo e eu vou colar ele aqui logo após o meu BR. Colei, organizei, vou salvar. E aí a gente pode atualizar. Então perceba aqui que nós já temos aí a nossa lista, e assim como a nossa outra opção, se a gente quiser que ele fique com tamanho menor,
a gente teria que criar aqui uma outra linha ou então diminuir o tamanho da coluna em que está contido. De início eu vou deixar assim mesmo, eu não vou criar outra div, eu não vou criar outra div, vou deixar assim. Nós temos aí também o button, nós temos aí também o button itens, que é praticamente a mesma coisa do link, porém a gente utiliza botões ao invés de links. E lógico que aqui também não tem a opção de ficar ativo como nós temos aqui no link. Porém a ideia é a mesma. Basta a gente colocar aqui dentro dessa div os botões e ele vai transformar todos os nossos botões em listas também. Posso vir aqui, br, colar, salvar e eu posso atualizar aqui a minha lista. Então perceba aí que nós temos botões agrupados aí agora. Bom, assim como a maioria das outras opções de links, nós podemos também desabilitar os links e fazer com que apareça aqui esse pequeno símbolo indicando que esse link está inativo. E para isso basta combinar aqui com a classe disabled, o item que eu quero que fique desabilitado. Eu vou testar aqui, no caso tem que ser num link. Eu vou testar nessa opção e aqui eu posso aplicar o disabled, vou salvar, atualizar. Percebo aí que o nosso segundo link está desabilitado. Nós temos aqui contextual classes. Isso aqui já deixa aí o visual da nossa lista bem mais colorido. E para isso basta que a gente adicione aqui a classe list group item success info warning ou danger para ficar de acordo com a cor que a gente está vendo aqui. Aqui nós temos as ordens respectivas. Se eu quiser vermelho eu ponho aqui o danger, se eu quiser o amarelo ali eu ponho o warning, a info eu ponho o info, ou melhor, a azul eu ponho o info e a success e a verde eu ponho aqui a success. E aqui nós temos a única diferença entre um e outro aqui é que nós temos uma lista normal e aqui nós temos uma lista com links. Não tem tanta diferença assim. Eu posso vir aqui, copiar essa opção só para que a gente veja aqui todas as opções juntas. BR para dar uma quebra de linha. Tab, salvei e atualizei. Então nós temos aí as nossas opções de listas coloridas. Nós temos aqui também o Custom Content. Então, perceba aí que é bem bacana aqui essa opção. Fica bem organizado aí os seus textos. E a gente tem aí links também. Isso aqui seria bom para você criar aí, por exemplo, digamos assim, postagens no seu site ou até comentários, essas coisas. Você pode também criar essa opção aqui. Lembrando que a gente pode até mesmo desabilitar isso aqui e colocar sem links também. Creio eu que deve funcionar. Então, list groups. Como a gente percebeu aqui, basta a gente colocar aqui entre a div com a classe list group. Nós podemos colocar um link e dentro desse link nós temos um H4 que é o cabeçalho e um P contendo aí o nosso texto. Então, eu vou copiar aqui essa div. Vamos aos nossos exemplos. Vou dar uma quebra de linha. Vou colar.
Então, aqui eu vou pôr um lorem, um parágrafo, vou criar qualquer coisa aqui. E aqui você pode mudar o título de acordo com o que você necessitar. Título, salvei, posso atualizar, está lá embaixo. Eu percebo aí que ele criou inclusive só um exemplo, mas eu posso criar vários links. Então a quantidade de links que tiver aqui dentro ele vai se transformar em itens da nossa lista. E é lógico que aqui a gente só pode ter um link ativo, ou então eu posso também não ter nenhum link ativo aqui. Vou atualizar. Perceba aí que ele gerou para mim as nossas listas. Isso aqui fica bem bacana aí para se utilizar nos seus projetos. Bom, então esse foi o nosso último exemplo. A gente vai ficando por aqui. Se gostou, curtam, compartilhem, ajude a divulgar o canal e até o próximo vídeo.